Olá, muito prazer, aqui é o Rodrigo da CenterTech em mais uma oportunidade. Hoje eu tenho aqui na bancada um Moto G7 Play, o mesmo está ligando, porém não tem iluminação, sendo que esse aparelho chegou aqui pra gente com a falha de que o aparelho liga, mas não tem imagem. Só que ao fazer os testes no aparelho, colocar em um carregador, eu vi que o aparelho sim tem imagem, porém eu não tenho a iluminação. Se eu colocar o cabo USB e colocar embaixo de uma luz, eu consigo ver lá no fundo que eu tenho um raio de carga. Se eu ligar o aparelho, eu consigo ver também que o aparelho tem, ó, me liga normal. Eu tenho a logo da Motorola, eu só não tenho iluminação. A gente vai estar fazendo aqui os testes no aparelho. Desde já quero avisar para os senhores que é um aparelho que veio de um outro colega, de um outro lojista que trouxe para a gente estar buscando uma solução para ele. Então vamos estar fazendo os testes, verificando malhas de alimentação. Claro que setor do backlight não é somente malha de alimentação. Temos barramento de controle, temos malhas MIPs que são fundamentais para o funcionamento do aparelho. Porém, como o aparelho tem imagem, só não tem iluminação, nessa aula vamos estar aprendendo a fazer as medições e estar verificando as malhas de alimentação. E logo em outra oportunidade eu volto mostrando para vocês, já fazendo os testes passo a passo, desde as malhas de alimentação até malhas MIP, barramento de controle, malhas do touch e tudo que possamos aprender relacionado ao setor do backlight, perfeito? Então eu vou colocar aqui o cabo USB no meu aparelho e a gente vai ver se realmente ele tem aqui um raio de carga, se eu tenho imagem no aparelho. Vou mostrar aqui para os senhores. Conectei aqui o cabo, olha só, dá para ver aí na tela que eu tenho aqui um raiozinho, ó, dá para ver aqui lá no fundo o raio de carga, mas eu não tenho iluminação no aparelho, mas isso me garante que eu tenho imagem também. Certo? Olha só lá a bateriazinha e como vocês podem ver, o mesmo não tem imagem nenhuma. Então, se fosse uma falha no aparelho que não tem imagem, a gente também ia fazer os testes em malhas de alimentação. Por quê? Se algumas das malhas relacionadas ao backlight viesse entrar em curto, pode também estar interferindo para que o aparelho nem me apresente imagem, mas aqui não é o nosso caso. Também quero avisar para os senhores que é um aparelho que já teve contato com algum tipo de líquido, oxidação, tem alguns pontos de oxidação que possa ser também que tenha ocasionado essa falha no aparelho, certo? Então vamos aos nossos testes e desde já quero poder estar ajudando você e espero que você aprenda com o nosso vídeo de hoje para que você possa colocar em prática as medições que aqui vão ser feitas e que você possa estar executando aí na sua bancada, que você possa colocar em prática para que você possa estar realizando sempre o maior número de reparos aí na sua bancada, no seu laboratório, certo? E técnicas utilizadas aqui nesse vídeo podem sim ser também colocadas em práticas em outros aparelhos também, ok? Então vamos aos nossos testes. Desconectar aqui a placa do aparelho para que a gente possa estar fazendo os nossos testes. Então, como eu tenho uma falha de iluminação, eu já começo pelo conector FPC. E se eu tenho uma falha de imagem, também começo pelo conector FPC, ok? Sempre vou estar começando por ele. Então, como eu falei para os senhores, é um aparelho que já teve contato com líquido e já dá para ver aqui, ó, logo de cara, já dá para ver que eu tenho aqui alguns componentes faltando, tenho aqui algumas malhas perdidas, aqui, ó, ponto de oxidação que podem estar interferindo no funcionamento perfeito do aparelho. A gente vai estar verificando aqui logo do que se trata. Esses componentes que estão faltando, as malhas responsáveis dele e as malhas responsáveis por estar alimentando o setor do backlight. Perfeito? Então, vamos estar aqui trabalhando nesse aparelho agora. Vou abrir aqui o esquema elétrico do aparelho, novamente, borno esquemático. Não faço propaganda dele, senhores, eu apenas gostei bastante do programa porque eles ajudam bastante para que a gente possa estar fazendo os nossos reparos, ok?
Então eu tenho aqui o layout, tenho aqui o meu conector do meu FPC, que tem aqui o código de J2601. Eu dou 2 cliques nele, ele veio para cá para o campo de busca. Eu venho aqui no esquema elétrico e vou colar, e rapidamente ele localizou aqui para mim, ó, o conector, e aqui em cima eu tenho aqui, ó, o LCD conector, ou seja, o meu conector do LCD, e tenho aqui todas as malhas responsáveis, tanto por iluminação como por imagem, malhas de touch. Então eu tenho tudo que eu preciso aqui a princípio. Então, para que o meu aparelho tenha imagem normal, claro, depois de um driver, ou seja, de um circuito, um CI responsável trabalhando perfeitamente, eu tenho que ter essas tensões presentes, que seria malhas de aproximadamente 5.9 volts, que é o caso do Moto G7 Play, malhas que, se for também no caso do G7, como de outros aparelhos, tem aparelhos que também trabalham com tensões de 1.8 relacionado ao LCD, malhas que seria minha malha do anodo, que vai de 18 volts a 20, 25 volts, dependendo da arquitetura do aparelho também. Então, vimos que o aparelho tem imagem, mas não tem iluminação. Algumas malhas a gente vai estar verificando, que seria as malhas LCD, BL, que seria do backlight, o LED, que seria de diodo, emissor de luz, as malhas catodo 1 e catodo 2. Temos aqui a malha do LCD, anodo, que seria a minha malha responsável por estar me gerando, por estar alimentando esse circuito com aproximadamente de 18 a 20 volts. Temos também malhas que pode ser analisada, que seria as malhas que são muito importantes, LCD VSN, LCD VSP, que seria aqui o LCD seria aqui, ó, display, né, de cristal líquido, o V de tensão, o S de switch e o N de negativo. Então seria uma malha de tensão negativa, não tem nada a ver com o negativo do meu GND do aparelho. É uma malha negativa relacionada ao setor do backlight. Não se preocupe quanto a isso. Futuramente, em outros vídeos, vamos estar detalhando mais sobre isso. E temos aqui a malha de LCD, também display de cristal líquido, o V de tensão, o S de switch, que seria chaveado por alguém, e o P de positivo. Então, temos essas duas malhas para estar analisando. Temos as malhas catodo 1 e catodo 2, e temos a malha também de anodo. Então, vamos estar verificando aqui, ó. Primeiramente, temos aqui catodo 1 e 2, que seria aqui no meu conector, no pino 10 e pino 11. E as malhas a malha de anodo no pino 12, então seria 10, 11 e 12. E tem aqui também o 16 e o 17, que seria as malhas de tensões positiva e tensões negativa. Certo? Tá dando para compreender direitinho? Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai anotando tudinho, tá ok? Então, vamos estar primeiramente fazendo o teste na escala de condução reversa nas malhas catodo 1 e 2, que seria o meu pino 10 e pino 11, e também no pino 12, que seria a malha anodo, minha malha positiva. Voltando aqui no meu microscópio, vamos estar verificando. Aqui desse lado, senhores, eu tenho aqui as minhas malhas malhas MIP. Por que eu sei que aqui tem as malhas MIP? Porque aqui eu já consigo ver esses filtros. Então, toda vez que eu tiver filtros desse lado, são malhas responsáveis por malhas MIP, que seria meu barramento digital de alta velocidade. Então, ou seja, são malhas que vão se comunicar diretamente com a minha CPU. E as minhas malhas aqui de alimentação já fica desse outro lado. Agora aqui seria a questão, como saber qual é a pinagem correta? A gente volta lá no nosso esquema elétrico. Aqui voltando de novo com ele. Então, geralmente, na maioria dos esquemas elétricos, a gente vai ter a contagem de números ímpares de um lado e números pares de outro lado. No caso aqui do G7 Play, ele está realmente na contagem certa, do 1 ao pino 40. Então, o meu pino 1 é GND, o pino 2 e o pino 3 e o pino 4 já são malhas de comunicação. Aqui, no finalzinho do meu conector, no pino 20,
O pino 20 também é malhas que eu tenho que ter um valor em condição reversa. Agora que aqui seria o X da questão para que você aprenda. Olha só, como a gente, lá na nossa placa a gente já tem os filtros, então já facilita. Então se temos os filtros, são malhas MIP, então já dá para saber que as malhas MIP estão do lado do filtro, e do lado do filtro temos aqui do 21 ao pino 40. Então, se temos do 21 ao pino 40 nas malhas MIP, a malha, ou seja, as minhas malhas de alimentação, começam do pino 1 ao pino 20, então seria do outro lado. Agora, outra coisa que eu preciso saber, agora sim, onde saber que é o pino 1, porque até aí tudo bem. Eu sei que a malha MIP está de um lado, então vai facilitar para mim saber que ela é do pino 21 ao pino 40. Eu volto aqui, olha só, voltei aqui na minha placa, então já sei que aqui seria as malhas MIP do pino 21 ao pino 40. E sei que aqui seria do pino 1 ao pino 20. Agora saber quem é o pino 1 e quem é o pino 20, de qual dos dois lados é. Então a gente vai estar fazendo aqui assim, ó, desse jeito, ó. Mais uma vez, esquema elétrico. Então olha só que interessante. O pino 1 é GND. A partir do pino 2, 3 e 4 são pinos de comunicação. E o pino de número 20 também é um pino de comunicação da minha malha aqui reset negativo, do meu LCD. Então, para que fique fácil, olha só. A gente vai estar vendo aqui agora, na nossa placa. Eu volto aqui com vocês. Então, eu tenho aqui, ó, multímetro na escala de diodo, já está em cima, ponta positiva no GND da minha placa e a negativa nos contatos, onde eu quero estar fazendo o teste. Então, pino GND tem que me marcar como 0. Então, olha só, lá no multímetro, 0. Então, o pino, eu sei que aqui seria do pino 1 ao pino 20. Então, vou testar o último pino aqui. O último pino tem que me gerar um valor lá no multímetro. Então, me deu um valor como 755 aproximado. Então, eu sei que o pino 1 seria GND, então ele vai começar desse lado aqui, ó. E eu sei que os próximos 3 pinos, que seria o 2, 3 e 4, seria o pino de comunicação. Eu tenho que ter um valor na minha tela. Então, olha só, tenho um valor e até o pino 4 também tem um valor. Então, eu sei que esse lado aqui seria a minha contagem do número 1. Perfeito? Agora a gente volta lá no esquema elétrico e vai ver novamente qual seria as malhas que a gente tem que testar. Eu tenho aqui, ó, o LCD backlight, eu tenho a malhas catodo 1 e catodo 2, certo? Então, que seria no pino 10 e no pino 11. Vamos fazer a contagem. E vamos lá, aqui. Então, eu vou conferir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catodo 1. Olha o valor, 567. Catodo 2, 564. Tem que andar aproximado os dois. Novamente, 566 e 565, 64. Então, tá tolerável. Já aproveitando para ver a malha anodo, que seria a minha malha positiva, e tá me marcando OL, justamente aonde eu tenho aqui essa malha perdida. Então, provavelmente eu tenho aqui um capacitor, tenho o test point, então aqui teria que ter um resistor nessa malha, e é justamente aonde tá perdido aqui, senhores. Olha só. Então, já aqui já conseguimos identificar uma falha, porque se é uma malha positiva, não pode marcar OL, certo? Então, já não temos aqui, ó. Aproveitar a oportunidade e vamos testar também as malhas de tensão, de tensões positiva e tensões negativa, que não me aparece lá o valor da tensão, mas provavelmente, se tratando do Moto G7 Play, seriam malhas de aproximadamente 5.9 volts. Então a gente volta aqui no nosso esquema elétrico e aproveitar aqui embaixo, ó,
LCD VSN. Mais uma vez, display de cristal líquido, tensão switch negativo. Display de cristal líquido, tensão switch positivo. Certo? Pino 16 e pino 17. Temos que ter um valor, a não ser na malha negativa. Um lado ele vai me marcar o L. Como é uma malha negativa, eu vou ter que inverter as pontas para me poder estar fazendo o teste. Então, o primeiro pino 16 seria uma tensão negativa. Volta aqui no microscópio e continuamos com a contagem. Então, vimos que, novamente, vamos começar desde o pino 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que seria a minha malha de tensão negativa. Notem que marcou L. Por quê? Porque é uma tensão negativa. Então, para a escala de diodo funcionar, eu tenho que inverter as pontas. Olha só. Agora sim, 601, 602 aproximado. Já a malha positiva, eu volto de novo com as minhas pontas do multímetro normais, que seria positiva no negativo e negativo aqui na ponta. E notem só o valor. 623. Então, também tem um valor aqui. Então, por enquanto, o único defeito aqui seria na minha malha anodo, que já possa até, a gente já pode ver um dos motivos do aparelho ter imagem, porém não ter iluminação suficiente. Minha malha anodo está dando OL. Vamos estar verificando através do plano esquemático a malha anodo agora. E só para certificar, olha só, voltamos aqui, na malha anodo, temos o resistor 2650 e aqui ele me fala que ele é de 0 ohm, esse 0R seria de 0 ohms, então é um resistor a qual estaria ali somente para proteção, como se fosse um fusível. Eu posso estar fazendo a substituição do resistor, como também por ser de 0 ohms, eu posso também estar fazendo um jump por cima dele e ver se o aparelho volta a funcionar. Certo? Então, vou dar 2 cliques nele, aqui no resistor, volto no layout, para a gente ver se realmente é ele. E notem que ele selecionou aqui em cima para mim, e para que fique fácil, para que a gente não esteja fazendo os testes e não acabe trocando o componente equivocadamente, então vamos estar fazendo uma contagem também. Notem, eu vou conferir aqui por componentes. Olha só, eu tenho um resistor, um diodo, tem um capacitor, um resistor, outro resistor e o resistor que a gente quer. Então eu vou conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do lado do pino 20, ele é o 6º componente para me estar fazendo o teste. Perfeito? Voltando aqui no nosso microscópio e olha só, eu tenho aqui, ó, conferir junto com vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente é ele, ó. De um lado aqui, ó, ele vem, a malha vem por aqui e está me marcando OL lá no meu multímetro. Porém, aqui desse lado eu tenho que ver um valor em condição reversa e tem um valor aproximado de 500 mV. Então, temos uma malha perdida aqui por fato do aparelho ter tido oxidação e ser uma malha de alimentação com uma tensão alta de aproximadamente 20 volts, ele acabou se perdendo. A gente vai estar fazendo, só para teste rápido, a gente vai puxar o jumper daqui para cá e ver se esse aparelho volta a apresentar a imagem normal. Desde já, quero dizer que o vídeo está demorando um pouquinho, mas vai servir de aprendizado sim, para que você possa colocar em prática e estar executando aí na sua bancada. Perfeito? Vamos lá, ferro de solda, vou estar utilizando aqui para a gente estar fazendo aqui esse jumper. Só pegar aqui o fio do jump, pessoal. Achar aqui uma maneira legal de estar trabalhando. Pronto, de um lado. Agora com a ajuda da pinça, a gente vai estar puxando, não é desse lado aqui, senhores, é desse outro lado, aqui onde eu tô, tá?
Pronto, já soldado, bem rapidinho. Poderia ter feito para vocês bem mais rápido, mas o propósito é que a gente está fazendo passo a passo para que você compreenda. Limpar aqui, ó, com cotonete. Pronto, já limpei. Vamos ver agora lá na nossa malha, aqui no nosso pino do nosso conector LCD aqui do FPC, e ver se o valor já voltou aqui, ó. Notem que a malha ela vem, passa por esse capacitor e vem para cá, ó. Agora sim, 500 mV aproximado. Vamos estar montando o aparelho e ver se esse aparelho já está apresentando imagem normal. Só lembrando mais uma vez, aparelho vindo de um outro colega para a gente buscar uma solução, e é um aparelho que teve contato com oxidação. Conectar aqui. Notem que é o mesmo aparelho. Eu sempre gosto de mostrar, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas está bem aqui o fio do jumper, ó. Olha só o fiozinho do jumper. Então, conectei aqui o cabo da bateria e vamos conectar novamente no carregador e ver se esse aparelho já acende a minha tela. Conectei o cabo. Olha só, senhores, já apareceu o raio de carga. Então era uma falha pela malha anodo. Vamos ver, o nível de bateria está como que 89%. Vamos ligar aqui o aparelho e ver se esse aparelho está ligando também, normal. Olha só, senhores, aparelho já apresentando imagem e iluminação normal, perfeito? Mostrar aqui para os senhores. Então, olha só, aparelho funcionando normal, perfeito? E aproveitar, antes da gente encerrar, vamos ver de quantos volts essa malha anodo trabalha, já que ela não está mostrando para mim lá no esquema elétrico. Vou trocar aqui a escala do multímetro para tensão contínua. Aqui vou colocar aqui ponta negativa no negativo e outra a gente vai colocar aqui no jumper. Olha só a tensão, 17 volts, entendeu? Isso vai depender muito do nível de brilho a qual esse aparelho se encontra. 17 volts aproximado. Vamos ver se esse aparelho ainda está ligado. Ainda está aqui na logo da Motorola. Vamos ver se essa tensão ela muda. 17, entendeu? Continua nos 17 volts. O aparelho ainda se encontra na logo, ele demora um pouquinho para ligar mesmo, mas aproximadamente vai estar chegando entre 18 a 20 volts, dependendo do nível de brilho que o usuário ajusta na tela. Perfeito? Então, era isso que eu queria mostrar para os senhores, como a gente faz uma análise em um aparelho que teve contato com oxidação. Viram que eu não precisei estar levantando blindagem para estar verificando circuito. Olha, o aparelho já está iniciando normal, ó, carregando normal. Vamos ver agora a tensão de alimentação que aparece para a gente aqui no nosso conector. Ver se ele ainda está em 17 volts. Certo? O aparelho está em 16 volts. Vamos ver se ele já ligou. Ainda continua na logo. Então realmente é um aparelho que está demorando um pouquinho para ligar, para inicializar. Pronto, já apareceu aqui, mas o aparelho se encontra na senha. Preservar aqui a imagem do nosso cliente. Então vimos que realmente era uma falha por anodo, tá certo? Espero que você possa ter aprendido com mais essa videoaula. E em breve vamos estar voltando, eu, Rodrigo CenterTech, vou estar voltando aqui com vocês e a gente vai fazer uma aula passo a passo relacionado desde as malhas de alimentação até as malhas MIP, para que fique bem claro e que você possa estar fazendo todos os testes aí na sua bancada, perfeito? Forte abraço e sucesso nos reparos, pessoal. Abraço a todos.